19 de dezembro. O que aconteceu, né, gente? Sábado, domingo já é Natal. Então, eu queria começar a apresentação, essa conversa, esse papo de hoje, primeiramente agradecendo, pedindo a bênção dos amigos espirituais e também dos ancestrais dessa terra, os nossos irmãos aborígenes, que cuidam, nos fazem sentir bem-vindos, estão sempre olhando por nós de várias formas. E seguir talvez um pouco do exemplo da Carlinha, que sempre lembra dos irmãos indígenas em várias partes do mundo, principalmente do nosso Brasil, nossos irmãos indígenas que ainda são extremamente marginalizados, esquecidos, possamos continuar caminhando, talvez para criar uma sociedade mais justa para eles também. Agradecer a Sabrina por, acho que, tocar o coração de nós com suas palavras e realmente trazer essa questão de agradecer, porque, querendo ou não, foi mais um ano de atividades, mais um ano de muitas conquistas, e a ideia hoje é talvez falar um pouquinho dessa caminhada de 2022. Quanto que, de fato, nós caminhamos esse ano. Eu não sei vocês, mas essa época do ano é uma época que provoca uma série de emoções na gente. Acho que algumas pessoas ficam um pouco mais saudosas, né? Sentem saudade da família, sabendo que as festas de Natal estão chegando, a comilança vai começar e a gente não está lá para poder abraçar e celebrar. Outros agradecem porque percebem que, apesar dessas distâncias, existem uma série de coisas maravilhosas que a gente conseguiu fazer aqui. Outras pessoas aproveitam para fazer aquele balanço do que deu certo, o que não deu, o que a gente precisa melhorar. É um momento em que a gente fica um pouco mais introspectivo, a gente fica mais reflexivo, a gente talvez tenta olhar um pouco mais para dentro, enxergar o mundo de uma forma diferente, buscar um pouco de perspectiva. E naturalmente isso gera uma certa ansiedade, às vezes uma certa angústia, ou um certo sentimento de realmente a gente conseguiu fazer algo maravilhoso. Independente do que gere para você hoje, que possa te auxiliar para chegar no 31 de dezembro e começar o dia 1º com todas as coisas boas que você já conseguiu na sua vida e que ainda com certeza vai almejar e conquistar. O Natal, Ano Novo, fim de ano, para algumas pessoas, como eu falei, é uma época de muita alegria, mas a gente também enxerga um período que socialmente é muito complicado. Então, é uma época em que os índices de violência doméstica aumentam muito, os índices de acidente aumentam muito, existe toda uma equipe por trás em alerta para garantir que a gente vai conseguir chegar o ano que vem sem maiores complicações. Então, eu só queria começar mesmo, talvez, trazendo um pouco dessa coisa de que talvez a palestra de hoje, a conversa de hoje, possa gerar algum desconforto nas pessoas. Porque nem para todo mundo o Natal, Ano Novo é uma época de alegria. Para mim, particularmente mas eu sei que tem muitas pessoas que se sentem mexidas com isso. Então, que tenhamos respeito, carinho, reconhecimento por essas pessoas e que, apesar de estarmos no nosso momento de fim de ano, que saibamos olhar para o outro, abraçar e ter um olhar de cuidado também. E aí o tema dessa palestra, e a gente fez essa palestra ano passado também, e o ano anterior, é quanto caminhamos. E aí a gente fica assim, nossa, quanto é uma análise quantitativa, né? A gente quer saber talvez essa questão de número, como é que a coisa se deu no ano de 2022. E a ideia que eu quis trazer hoje é o que aconteceu aqui no São Francis no ano de 2022. Você que vem pela primeira vez hoje, seja muito bem-vindo. Esperamos que você esteja conosco ano que vem. Mas para aqueles, quem frequentou o ano todo, levanta a mão. Ou a maioria do ano. Maioria do ano. Quem começou faz uns 6 meses? Ok. Então vocês pegaram aí uma parte, né? Então, o que aconteceu, né, nesses últimos 12 meses, né, 11 meses de atividade, tirando janeiro que a gente parou? Então,
As atividades da casa são três, né, as principais, né, que eu chamo dessa atividade que está. Então, a gente tem as palestras públicas, a gente tem evangelização infantil e logo em seguida a gente tem o passe. Tá, ou seja, em 2022 foram 42 palestras. Então, são 42 segundas-feiras que nós estivemos aqui. Dessas 42, 10 foram realizadas por palestrantes externos, pessoas que estão aqui na Austrália ou no Brasil. Quem lembra de alguns dos temas? Dessas 42, de todas. Mas talvez o tema que mais te tocou, ou o tema que te fez refletir. Quais foram essas palestras, essas 42 palestras? Joana Dia, eu confesso que está na minha top 5 do ano de favorita. Mais alguém? Eu me lembro muito bem da primeira que eu assisti, que o Helder que ministrou a respeito de obsessão. Obsessão foi fantástica também. A do Bom Samaritano, para mim, foi fantástica também, do Vitor. É aquela que você fez também do São Francisco. Do São Francisco? Ai, que legal. Mais alguém lembra de alguma? Alguém estava ouvindo essas 42? Lembro de uma que eu não lembro, na verdade, palestrante, mas ela falou muito sobre você se auto-perdoar também, não só perdoar o próximo, mas você se auto-perdoar das suas falhas do passado e das... Você tá com cara da Karina. Ou Carlinha. Carlinha, provavelmente Carlinha. É. Legal. Então foram algumas dessas, 42 no ano. E a evangelização também foram 42. E o legal da evangelização é que são apenas trabalhadores internos. E eu não sei se todo mundo aqui conhece o Douglas. Todo mundo conhece? O Douglas quase nunca está aqui, porque ele está sempre lá. Alguém conhece o Ricardo? Raramente está aqui, porque está sempre lá. Então, entre nós, a gente tem uma troca, mas tem uns cadeirinhas cativas da evangelização que fazem um trabalho formidável com as crianças. Inclusive, tem algumas obras espíritas, e nós tivemos a oportunidade de ter uma palestra fantástica com o nosso amigo Leandro, da cidade de Indaiatuba, São Paulo, que falou sobre a importância da evangelização infantil, que talvez é a fase mais crucial. A gente pode achar que não, mas eles são extremas esponjas que estão nos observando, que estão aprendendo e que estão começando a adquirir valores que lá na frente eles vão poder exercitar. Então, evangelização infantil a gente começou no ano de 2019, meados de 2019, e se eu estiver errado, alguém por favor corrija, tá, produção? Mas, então são aí 2 anos e meio, quase 3 anos e meio de evangelização, e esse ano foram 42 exposições. Agora, quem tem filho na evangelização agora? Quais foram alguns dos temas que eles aprenderam? As lições de casa que eles trouxeram? Perdão. Ai, jura? Foi semana passada, que legal. Cuidado com o corpo. Maravilha. Então, para quem não tem filho ainda, ou que um dia vai ter, ou que conhece crianças na comunidade brasileira, são muito mais do que bem-vindos para convidar e vir fazer parte desse grupo que faz um trabalho formidável também com a criançada. Foram pelo menos 600 passes esse ano. 600, no mínimo, tá? Estou contando aí por baixo, no mínimo 600 passes. E a gente tem mais de 50 horas de material online, o que eu achei muito bacana, porque não só as palestras que a gente vem fazendo esse ano, mas desde 2020 a gente criou uma pequena biblioteca online que tem um material bacana. E eu recomendo as pessoas darem uma olhadinha no YouTube ou na nossa página do Facebook, porque realmente às vezes a gente tem aquela meia hora a mais, estou dirigindo para o trabalho, não sei o que eu vou ouvir. Dá uma olhada, tem materiais muito legais lá, principalmente dos nossos amigos de fora, que trazem um conhecimento talvez um pouco diferenciado de estudo, de aprofundamento doutrinário, que pode complementar bastante. Agora, o que aconteceu por detrás das câmeras? Porque foram essas 3 atividades principais que a gente tem, né, participação, que a gente tem consciência. Por detrás das câmeras foram no mínimo mais 7 atividades para fazer com que isso seja possível. Então, a gente tem um departamento de TI, que para mim é um departamento que
Se o dia que o Vitor e o Ricardo não vierem, eu não sei o que a gente faz. Hoje foi um grande exemplo disso, das coisas de última hora não darem certo. Então, o pessoal de TI faz toda essa parte de transmissão online, de operar a plataforma Zoom, a manutenção do Facebook, no Instagram, edição de vídeos. Então, tem muita coisa que acontece nesses bastidores. Tem o time da logística, que é o pré-7h30 e o pós-9 horas, que a galera que vem já liga o ar-condicionado, já coloca a luzinha lá no fundo, já garante que quando vocês chegarem aqui o ambiente esteja preparado. Tem a galera da administração que prepara os calendários, as operações diárias, galera de relações públicas, né, que tem que conversar com o pessoal externo para garantir que a gente tem um espaço que funciona, todo o planejamento. Foi falado hoje do nosso AGM, eu convido a todos que queiram e possam vir no dia 30 de janeiro, é uma reunião pública mesmo, para vocês aprenderem e participarem também das operações do centro. A gente tem um grupo de estudos que já está correndo há 4, 5 anos? 4 anos. Estuda livro dos médiuns, agora estamos dando o livro dos espíritos. Temos reciclagem dos trabalhadores para estarem atualizados com a doutrina com relação a passe, palestra, evangelização. E temos a tesouraria, que é o que, na verdade, mantém tudo de fato funcionando. E a tesouraria esse ano nos cedeu essas informações sobre os dados financeiros da casa. E a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, em falar de dinheiro em casa espírita, mas achei importante trazer um pouco do que rola para poder fazer a coisa funcionar. Então, só esse ano de arrecadação foram em torno de $3.700, dos quais 3.240 foi só de aluguel. Isso foram arrecadações de funcionamento, né, de trabalho, de trabalhadores. Aí nós temos de doações, quase $1.000 de doações, algum dinheiro extra que entrou, gastos com o Zoom. E esse ano a gente teve um gasto talvez um pouco mais alto de custos extras, porque a gente comprou um computador novo, que é esse daqui, que ajuda a fazer essa parte da logística online e de TI com um pouco mais de tranquilidade, sem precisar emprestar computador de todo mundo. Então, o saldo atual aí é $1.000. Então, mais ou menos assim que a gente opera financeiramente. Algumas das despesas extras esse ano, além do computador, também foi a participação no encontro anual dos Centros Espíritas da Austrália. Eu não sei se todos sabem, mas a Austrália formou ano passado a Federação Espírita Australiana. E essa Federação Espírita Australiana conta com membros, e o nosso centro é membro dessa federação. Então, nós tivemos a oportunidade esse ano de mandar uma pessoa representando a gente, tendo voz ativa nesse movimento nacional, e que com certeza vai trazer benefícios para o movimento espírita para toda a Austrália. Inclusive, o ano que vem, a reunião anual vai ser aqui em Perth. Então, nós que vamos estar recebendo todos os grupos espíritas de Sydney, Gold Coast, Adelaide, Melbourne, que vão estar vindo para cá, e a reunião será aqui. Então, mais ou menos o que acontece por detrás das câmeras. E alguns dos destaques, que na minha opinião foram destaques para 2022, primeiro foi mudar. Então, nós estamos hoje de casa nova. Quando que a gente mudou mesmo? Agosto, né? Então, primeira metade do ano a gente estava em Helmsley, numa sede que tinha uma logística um pouco diferente. Conseguimos esse espaço, que hoje tem nos atendido muito bem, e será a nossa casa para 2023. Para mim, um dos grandes destaques esse ano foi a presença online. Nós tivemos algumas pessoas extremamente assíduas, que participam, que acessam o conteúdo. Então, por mais que a gente não veja a carinha, o rostinho, a participação deles, são também parte da comunidade do St. Francis, e são uma comunidade de pessoas ativas que estão sempre nos comunicando. Então, eu queria também agradecer e lembrar que essas pessoas nos acessam não só da Austrália, mas também alguns do Brasil. Tá, e daí?
Para que tudo isso serviu? Então a gente fica aqui nessa análise quantitativa, estatística, trazendo informações, o que que rolou. Para quê? Então eu fiquei realmente pensando se o tema da palestra deve ser quanto caminhamos. Porque as análises quantitativas, quem que vai lembrar? Quem que vai lembrar? Em janeiro, quantas palestras a gente fez em 2022? Serviu para alguma coisa? A gente às vezes fica tão preocupado em demonstrar quantidade que a gente esquece que a caminhada tem que ter um direcionamento. Então, eu tô aqui, fiquei pelo menos uns 10 minutos já falando da parte quantitativa, mas serviu de alguma coisa? Serviu para vocês de alguma coisa? Serviu para mim, para nós, para alguma coisa? Porque não adianta a gente ficar aqui falando de números se no final das contas a gente não acolheu corações e a gente não espalhou bem. Se a gente de fato não participou desse processo aqui, de raspagem, de reforma, desse processo interno de querer nos melhorar. Essa avaliação eu não posso fazer por todos. Eu posso fazer a minha. E eu fico realmente ali tentando pensar como é que foi esse ano de 2022. Dessas 42 palestras, o que eu realmente aprendi e consegui exercitar? De que serviu? Quando eu saí por aquela porta, eu saí diferente da forma como eu entrei? Depois de eu ter tomado um passe, eu consegui me harmonizar? Depois que eu levei a minha garrafinha de água para casa, eu lembrei de fazer uma prece e agradecer e pedir a manutenção daquela água? Quando a Sabrina falou do Evangelho do Lar, eu já comecei a implementar na minha casa? Porque a gente pode continuar vindo aqui ano que vem ocupar a cadeira. Vai estar aberto. Mas vai servir de alguma coisa? Ou a gente está só gastando tempo? Aos poucos vai servindo. A gente Correto. vai mudando. Cada palavrinha, ela cresce pela gente. Com certeza. E a gente precisa ter essa consciência, não é verdade? Porque senão fica uma coisa robotizada, fica uma coisa quantitativa. Da gente simplesmente estar fazendo porque tem que fazer, porque já acostumou, porque eu vou lá e tem pessoas bacanas, porque eu me sinto bem, porque eu consigo bater um papo. Mas está servindo? Eu tô parando para realmente fazer esse processo? Para fazer essa raspagem, para fazer essa reforma? E eu queria ouvir de vocês, porque tem uma série de caminhos e direcionamentos que a gente pode tomar daqui para frente. Então, em 2022, alguns dos momentos que a gente viveu, ou aqui ou fora, serviu para a gente conseguir atingir ou talvez repensar a forma como nós estamos nos relacionando com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor? Será que 2022 foi um ano de aprendizado? Um ano em que a gente exerceu a nossa criatividade e capacidade de superação? Foi um ano de resiliência, de excelência de algumas coisas, de otimismo, de vitórias? Foi um ano que a gente falou mais e ouviu menos? Ou ouviu menos e falou mais? Será que o ano de 2022 foi um ano de relacionamentos? O ano em que a gente valorizou as pessoas que a gente ama ou conseguiu construir pontes para aliviar o sofrimento das pessoas que passaram pela nossa caminhada? Será que 2022 foi um ano em que a gente fracassou? Ou um ano em que a gente deu um tropique, levantou e seguiu em frente? Talvez tudo isso ao mesmo tempo, porque a nossa caminhada é assim, ela é totalmente instável e ela depende da forma como a gente pensa, da forma como a gente age, da forma como a gente sente.
E essa época do ano ela é extremamente propícia para a gente parar e fazer essas reflexões. E talvez é justamente nessa época do ano que fica mais difícil a gente parar. Que eu não sei vocês, mas o Natal já é domingo. E eu não estou nem um pouco preparada. Nem um pouco preparada. Mas a gente fica nessa correria do fim do ano, mas a gente está parando? A gente está conseguindo parar um minuto? No meio dessa rotina, essa correria de tem que ir para a loja, tem que comprar, tem que montar árvore, tem que comprar presente. Alguém está parando? A gente está conseguindo parar para fazer 2022 está chegando ao fim. O que vem para 2023? Então, será que 2022 já acabou de fato? Para a gente simplesmente atropelar os próximos dias e começar o ano sem nem ter tido a chance de parar para ver o que aconteceu? Não sei, não sei. Semana passada, o Fernando, que não está aqui hoje, ele falou uma coisa interessante que eu pensei e falei, olha, eu acho que eu preciso implementar isso. Ele falou sobre ter um caderninho salva-vidas, que é um caderninho que você vai anotando as coisas e tenta deixar ali para de vez em quando você pegar naquele momento de desespero, que você não consegue parar, e ler alguma coisa que você escreveu que busque te trazer um pouco de paz e tranquilidade. Essa foi uma dica que ele passou, que ele começou a fazer acho que já há algum tempo, que eu achei fantástica, para pensar em como fazer um 2023 diferente. Então, eu acho que o quanto caminhamos é extremamente subjetivo. Agora, a forma que caminhamos, ela nos permite uma análise mais completa. Ela nos permite realmente parar, olhar para dentro e fazer esse scan de cabeça ao chão, de cabeça ao pé, para conseguir buscar força, subsídio, ideias, para que o ano de 2023 a gente consiga resgatar muitas dessas coisas que a gente talvez ainda não conseguiu, mas tem muita vontade de querer chegar. E aí eu fiquei pensando, se a gente faz tudo isso e não consegue ter momentos assim, em que a gente está junto, em que a gente come comidas gostosas, e a gente se passa, tá valendo a pena? Então, que seja 2023 um ano onde a gente possa estar junto, em que a gente possa parar para refletir com mais intensidade sobre a nossa caminhada individual e coletiva, porque todos vocês fazem parte dessa caminhada do centro. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou terminar a palestra de hoje? Que mensagem que eu vou deixar? E aí eu fui buscar o recurso no livro favorito da minha filha de 18 meses. Então eu vou pedir para o meu amigo Vitor ir passando os slides. O livro é em inglês, então eu vou ler ele em inglês, mas eu coloquei as traduções de cada página em português aqui nos slides. E eu acho engraçado porque ela tem 18 meses e ela realmente adora esse livro. Então a gente lê esse livro várias vezes por dia. E eu agradeço porque eu acho que eu preciso ler esse livro. Mais do que ela, que está prestando atenção, eu preciso ler. Então eu espero que talvez vocês também consigam captar essa mensagem bonita. O nome do livro é Be You. Seja você. You were born to be so many things. My wish for you, no matter where your journey leads, is for you to always be you. Be ready to take the next step toward being an amazing human being.
Be curious, turn every stone, ask every why, and keep digging deeply. Discover your own answers. Be adventurous, live a big life. When you're ready, step outside your comfort zone, bravely explore new paths, and see where they lead you. Be connected, find kindred spirits, be with those who make you feel like the real you. Be persistent, keep going, never stop. Keep going, never stop. Keep going, never stop. Keep going, never stop. Be different, be silly, be quirky, be odd. Be unique, be weird, be colorful. Be okay with being different. Be just the way you are. Be kind, be understanding. Help those around you to be themselves. Listen, then listen some more. Learn more about who they are. Be brave. Try new things. Take a deep breath and plunge forward into new experiences. It gets easier every time you try. Be your own thinker. Think for yourself and set your own unique course. It isn't always easy, but you'll be heading in the direction of you. Be okay being alone. Take time to be on your own, hear your own thoughts, your inner voice. Listen to your heart. Be patient. Being more you takes time. Take a deep breath. Relax. Let your future unfold at its own pace. It will be worth the wait. Be okay reaching out for help. When you need a helping hand, a compassionate ear, an encouraging word, reach out. As you voyage out into the world, remember, no matter what, you will always be loved. You are ready, so go ahead. Be you. Be very, very you. Go ahead. Be yourself. Be the best version of you. Each day is a new chance to be more of you. E talvez eu me atreva a dizer, todo dia e todo ano é uma oportunidade de sermos cada vez mais nós. Então, que 2023 seja um ano em que nós possamos incorporar algumas dessas características, ser pacientes, estarmos mais conectados, ouvirmos mais, sermos mais gentis, e que possamos lembrar que essa época do ano, ela talvez nos gere certas emoções, porque a presença do nosso Mestre Jesus, ela está mais próxima do que nunca, porque Ele é a razão da estação. Nós, cristãos, espíritas, lembremos que apesar das árvores, da comilança, de estarmos juntos, sem Jesus, não estaremos indo para lugar nenhum. Que a caminhada seja com Jesus e que Ele seja a razão de todos os dias, não só da estação. É isso por hoje. Vou finalizar então com uma prece. Aliás, é isso pelo ano, né? Vamos aproveitar esses minutos finais
esses momentos de paz e tranquilidade, para agradecer, para dizer: oh Pai, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre querido, amigos espirituais, mentores individuais, muito obrigada. Muito obrigada, não só por mais um dia, mas por mais um ano de atividades, um ano que pudemos, Pai, estar juntos, um ano que pudemos caminhar um pouco mais na direção de sermos melhores, de buscarmos um relacionamento contigo, Pai. Um relacionamento que busca cada dia nos fortalecer, nos amparar, nos mostrar a forma como devemos ser. Pai amado, que esse final de ano seja um final de ano em que possamos parar para refletir, parar para ouvir os nossos corações, para também lembrar daquilo que conquistamos e daquilo que ainda vamos almejar. Que seja um momento, Pai, de fazer aquela limpeza interna e nos preparar para mais um ano de atividades e desafios. Nós pedimos a sua proteção e a sua bênção para as nossas famílias e para os nossos amigos. Ampara-nos, Pai, e por favor, nos permita estarmos aqui todos juntos novamente em 2023. Que a sua paz e o seu amor esteja com todos nós, nas atividades ainda dessa noite que se realizarão no AGM em janeiro, e que daqui até lá, Pai, possamos caminhar com passos firmes e cuidadosos. Que assim seja.